Ficou em cima da minha imagem. Ficou em cima da minha imagem uma tarja quando eu aperto aqui o microfone. Bom, já estamos aqui, ao vivo. Deixa eu visualizar aqui se já está aparecendo. Já está ao vivo. Pode clicar aí. Está entrando aqui já. Deixa eu verificar. Bom, já estamos ao vivo. Preciso saber se a imagem está ok, se o pessoal está conseguindo nos visualizar bem e ouvir também. Se alguém puder nos já dar um retorno. Já estamos ao vivo, já tem alguns segundos. Se consegue, pode aumentar o som. Okay. Bom, já estamos ao vivo. Meu nome é Simone, eu sou advogada. Já tem pessoas entrando aqui. O áudio, já me deram um retorno aqui, o áudio tá bom, a imagem também. Nós hoje vamos falar nessa live da Associação de Mulheres do Norte e Noroeste Fluminense sobre a mulher do século XXI, direitos, deveres e conquistas. Vamos bater um papo com a doutora Camille Cruz e com a doutora Helena Piragibe. Eu só quero saber se as pessoas tá tudo ok, se eles estão conseguindo nos ouvir bem. Tá ok? Já falaram aqui que tá ok. Eu vou esperar mais um pouquinho só para ver se eles já conseguem, se tem alguma questão, se as pessoas já estão comentando alguma coisa aqui para a gente. Já tem gente nos visualizando. Bom, nosso tema de hoje, com essa questão da pandemia e que a gente está ouvindo falar sobre violência doméstica, foi um tema de uma live que eu fiz semana passada, também aqui pelo perfil da MUNF. Então, nos tem sido questionado a questão de direitos, deveres das mulheres, porque muitas pessoas agora em casa, com essa questão de quarentena, de pandemia, têm visto muitos vídeos através da internet, têm assistido televisão, e fica em foco a questão, como, por exemplo, no dia 7 de agosto, 14 anos da promulgação da Lei Maria da Penha. Então, muitas questões surgiram e fomos convidados pela Associação de Mulheres do Norte e Noroeste Fluminense para conversarmos sobre a questão da mulher e as conquistas que nós estamos, desde o século XIX, conseguindo. Com muita luta, com muita batalha. Estávamos conversando e vamos bater um papo agora com duas especialistas sobre essas questões. As pessoas que estiverem assistindo a nossa live podem participar, façam perguntas, comentem. Estamos aqui para conversar e para ter uma troca com quem estiver aqui junto da gente. As mulheres, elas desde muito cedo, elas foram criadas para cuidar da família, para casar, ter filhos, cuidar do ambiente doméstico, e elas passaram a ter um controle sobre si mesmas com o surgimento, vamos dizer assim, com o surgimento da pílula anticoncepcional que ocorreu em meados do século XX. Depois veio também o direito ao voto, que a doutora Camille vai explicitar melhor, direito aos estudos, uma série de direitos que nós estamos conquistando ao longo do tempo. A mulher do século XXI, ela quer investir na carreira e na maternidade, sendo que cada vez mais a maternidade fica mais tardia. Por quê? Estamos mais focadas, muitas de nós focadas muito na carreira profissional, na independência financeira, coisas que não aconteciam antes. Então, a gente verifica hoje que é inegável a força da mulher, da sua influência na sociedade, no mundo dos negócios, principalmente. Hoje a gente vê, que mulheres que antes não tinham direito ao voto, não tinham direito a manifestar a sua opinião, sempre era um marido ou um pai. Hoje a gente vê que mulheres ocupam cargos importantes que antes eram ocupados por homens, como, por exemplo, no STF,
Já tivemos uma presidente mulher no STF, tivemos uma presidente, sem falar em política aqui, mas tivemos uma mulher como presidente da República. Então, são conquistas importantes, que cargos que antigamente eram ocupados apenas por homens. As famílias brasileiras, elas tendem agora, principalmente no século XXI, a ser menor. Antigamente você via famílias com vários filhos, 7, 10 filhos, e hoje não. Hoje a tendência é ser menor, pela questão que a mulher hoje, ela foca muito no trabalho, na sua independência. E há uma projeção de que em 2030, 20% das brasileiras não terão filhos. Com isso tudo, eu vou, já com essa introdução que eu tentei fazer aqui, eu vou passar a palavra para a doutora Camille falar sobre os direitos das mulheres, o que as mulheres vêm conquistando do século XIX até hoje. Doutora Camille, por favor, seja bem-vinda e pode fazer as suas colocações. Obrigada. Simone, quero muito agradecer, né, essa iniciativa, principalmente da nossa presidente, da Ana Marina, né, de fazer o convite à Helena, para que a gente possa estar fazendo essa live, levar um pouco de informação às pessoas que a MUNF abrange, agrega, né, e a todo mundo que está nos assistindo. Porque se a gente imaginar historicamente, a mulher tem papel muito importante, né? Nós temos assim mulheres valorosas na luta, na guerra. Nós temos a nossa Joana d'Arc, né, que foi tão importante na França e foi traída por um homem no final das contas. Se a gente for mais um pouco lá atrás, nós temos Maria de Madalena e a própria Maria, tão importante na vida do Cristo. E aí a gente está falando um pouco de, não de religião, mas de filosofia, de doutrina, porque isso é história, é inegável que Jesus esteve nessa terra, né? E que essas mulheres estiveram tão presentes. Temos mulheres importantíssimas na ciência, Camille Flammarion, temos Marie Curie, né? E, historicamente, essas mulheres, elas se destacavam, mas, ao mesmo tempo, não eram abraçadas e reconhecidas. O reconhecimento veio muito a posteriori. E se a gente imaginar, nós só fomos conquistar direitos, e a gente falando a nível nacional, a nível de Brasil, né? Propriamente no século XIX. Então, antigamente a mulher não podia nem frequentar a igreja, porque entendia que a mulher, como os negros, não tinha alma. E aí a gente vai conquistando, mas não podia sentar do lado do homem, tinha o campo separado, né? Então nós vamos entrar um pouco fazendo essa síntese, uma coisa muito rápida para não ficar maçante. Quero agradecer a presença da Helena Piragibe, que é uma pessoa que está nessa luta do direito da mulher há muito tempo, né? Militando, presidente do CEDIM, né, Helena? O CEDIM agora vai fazer um seminário maravilhoso online sobre o direito humano e em relação à violência à mulher. Já me inscrevi, Na sua fala, fala um pouquinho sobre isso, né? Para trazer, principalmente essas mulheres que militam na área do direito, porque são palestrantes muito bons, é uma parceria com a Emerge. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Então, propriamente falando do direito da mulher, apenas em 1827, no século XIX, nós podemos estudar. Mulher não podia frequentar a escola. Até 1827. Em 1827 que as meninas podiam ser educadas na escola, porque antes tinham os seus tutores. E se a gente lembrar um pouco dessas novelas de época, a mulher não sabia ler nem escrever. Dependia do homem para isso. Apesar de ser aquela que tomava conta, fosse a guardiã daquela casa, né? Ela não podia ter o direito a estudar. E só em 1879, ou seja, 52 anos depois, a mulher tem o direito a ingressar numa faculdade. Olha, o nosso hiato para a conquista, ele é muito grande, né? A mulher tem o direito à educação em 1827,
mas ela tem que esperar quase 60 anos para poder ingressar numa faculdade. Aí tá. Em 1932, nós ganhamos o direito ao voto. Podíamos votar, não ser votadas. Não existiam candidatas mulheres. Hoje em dia, nós temos a lei de 97, que obriga que 30% dos partidos tenham direito, tenham que ter, né, 30% de candidatos do sexo feminino. Em 1962, vem uma outra grande conquista da mulher: o direito a receber a herança do marido. Porque no século XX foi instituído o Estatuto da Mulher Casada, onde ela passa a ter direito, com a morte do marido, até a guarda dos filhos, porque isso não cabia a ela, a ter direito à herança e, mais importante, o direito a trabalhar. Porque aí ela não precisa mais da autorização do marido para trabalhar. Em pleno século XX, a gente imagina que a mulher, para trabalhar, o marido tinha que autorizar. Então, acho que a gente precisa fazer essa timeline, né? Essa linha temporal, para a gente entender como que a gente vai avançando nos nossos direitos e pensando também que quanto mais direito a gente tem, com ele advém deveres, né? Porque aí a mulher passa também a ter o dever de contribuir para aquela economia doméstica. Helena, Simone, vocês gostam de cartão de crédito? Todo mundo, né? Você sabe quando que nós tivemos direito a ter cartão de crédito? Em 1979. É quando existe uma lei no Brasil que permite que a mulher seja titular de um cartão de crédito. Eu nasci em 75. Isso foi 4 anos depois do meu nascimento. Hoje eu não imagino a minha vida sem um cartão. A nossa independência, né? O marco da independência. Aliás, em 1974, que foi o cartão de crédito. Eu estou com uma colinha aqui, né? E em 77, a mulher tem o direito a se divorciar, que é a lei do divórcio, é instituída. Embora a mulher tenha o direito a se divorciar, ainda assim ela é marginalizada pela sociedade. Ela é mal vista, né? Nossa, ela é divorciada. Quase não, estigmatizada por uma sociedade, aquela mulher que tinha a coragem de dizer: não quero mais essa relação abusiva, não quero mais, quero partir à busca da minha felicidade. Mas ela, né, ela tomando essa atitude, ainda assim, fica à margem da sociedade. Aí, algumas outras conquistas, a gente vai evoluindo. Em 1985, é instituída, é criada a primeira delegacia da mulher, que foi em São Paulo, e depois a gente vai vendo as outras unidades, e aí vem a Carta Magna, né? Que apenas em 1988 nós somos reconhecidas como tendo direitos iguais aos homens. Todos são iguais perante a lei. Isso só ocorre em 1988, ou seja, finalzinho do século XX, que a gente vai ter. E aí, em pleno século XXI, apenas em 2002, com o novo Código Civil, a mulher tem, finalmente, o direito de não ser devolvida pelo marido se não for mais virgem. É concebível isso na nossa memória, na nossa cabeça, imaginar que em pleno século XXI, com o advento da pílula anticoncepcional que vem lá no século XX, né, onde a mulher é dona de si, dona de seu corpo, com todo o movimento feminista, na nossa legislação, o marido ainda podia pedir a anulação do casamento caso essa mulher não fosse virgem. E isso ocorre em 2002, há 18 anos atrás. Eu acho que... Por que eu trago esse marco? Eu acho que é muito importante. Porque como nós somos esquecidas no campo do direito, no campo da legislação. Apesar de todas as conquistas, de todos os avanços, a nossa sociedade é muito patriarcal, né? O homem ainda é o centro.
E isso é uma coisa que a gente vem tentando desmistificar e modificar. Mas só em 2002 a gente pode não ser devolvida pelo marido, porque a gente não é mais virgem. E aí, em 2006, graças a Deus, vem a grande conquista da Lei Maria da Penha, onde foi uma lutadora, sofreu 2 homicídios, né, 2 tentativas de homicídio, Sim. lutou 14 anos, não, lutou aproximadamente 20 anos para que fosse instituída a Lei Maria da Penha. E, embora em 2006 venha essa lei de proteção à mulher que sofre violência, somente 9 anos depois, em 2015, o feminicídio é considerado um crime. Exatamente. Equiparado ao crime de homicídio, tendo seus agravantes, né? E agora, só em 2018, a gente tem também a lei da importunação sexual, coisa que a mulher vinha sofrendo em ônibus, metrô, em vários locais. Então, essas são as conquistas que a gente vem tendo. Esse apanhado, assim, eu pincelei as coisas mais importantes para que a gente tivesse uma ideia de como que a gente lutou e quanto tempo nós vivemos à margem dessa sociedade altamente masculina, não tendo direitos e sendo tão importante, educando, gerando primeiramente e educando os filhos, né? E ainda assim, sem direitos, sem entender essa. E quando você fala, Simone, que a gente vai falar assim de política, quando a gente fala que nós tivemos uma presidente mulher, que nós tivemos uma presidente do STF mulher, a gente está falando de política partidária, mas não se faz nenhum combate à violência à mulher sem política pública. E a política pública depende da política partidária, porque os nossos gestores têm que abraçar essa causa. Hoje eu estou em Campos, num equipamento da Proteção Social Especial, e é muito bonito ver como a política pública nos CREAS, nos CRAs e nos equipamentos da alta complexidade funcionam na proteção a essa mulher. E hoje a nossa secretária de Desenvolvimento Humano Social é uma mulher, a diretora da Proteção Social Especial é uma mulher. Então, eu acho que isso faz muita diferença nessa visão da necessidade da proteção e no combate dessa violência à mulher. Eu acho que era mais esse apanhado que eu queria fazer para iniciar o nosso bate-papo com a mestre Helena. Eu vou dar uma boa noite aqui, doutora Camille e doutora Helena. A Josilene Rocha, a Fauene Almeida já entraram aqui, fizeram alguns comentários. A Josilene Rocha, ela disse que é um absurdo, né? Mulheres que são titulares de cartão de crédito, enquanto a Nova Zelândia, as mulheres foram as primeiras a adquirir direito ao voto e à liberdade sexual e reprodutiva. Infelizmente, estamos atrasados diante de outros países, mas vamos firmes na luta. É o comentário da Josilene. A Fauene Almeida também comenta que nós mulheres temos de acordar. Muitos se valem dizendo que nos deram nossa liberdade, mas a liberdade da mulher é nossa por direito. Então, as pessoas estão começando a comentar. Você falou questões importantes, fez um apanhado histórico, e vamos agora conversar. À medida que as pessoas forem comentando, eu vou repassando. E tiverem perguntas também, podem participar, as pessoas que estão nos assistindo, fazer perguntas para a doutora Helena, para a doutora Camille. E eu vou passar agora para a doutora Helena Piragibe. E quem estiver aqui, sejam bem-vindos, todos que estão participando. E em relação também, depois a gente pode comentar um pouquinho, doutora Helena e doutora Camille, sobre a Lei Maria da Penha, que completou 14 anos promulgada, que é um fato importante, muitas conquistas, ela teve algumas alterações em 2017, né, e foi uma luta muito grande da Maria da Penha, que dá nome à lei, que é algo importante. Temos outras questões também, podemos falar, por exemplo, sobre a morte da Marielle Franco, acho que não tem como não comentar isso, e à medida que a gente for conversando, as coisas vão fluindo. Doutora Helena Piragibe, seja bem-vinda, e fique à vontade agora. Bom, boa noite a todas, boa noite a todos.
Primeiro, eu inicio com agradecimento à Ana Maria, né, que me fez o convite, e estar na presença de mulheres jovens, lindas, tão inteligentes e tão emancipadas é um grande privilégio nosso nesse momento, né? Então, eu quero dar um abraço na Simone e outro abraço virtual aí na doutora Camille, que fez assim, que fez assim, bem resumidamente, né, para poder caber no tempo. Eu sou um pouco mais exagerada, vou tentar resumir aqui, sobre a luta da mulher, né, no século XIX até hoje, né? E aí eu acho muito desafiador o título, né, que vocês escolheram, achei muito legal. É Mulher do Século XXI. Quem é essa mulher do século XXI, né, Camille? Você abordou muito bem essa mulher junto com a Simone. Quem é essa mulher, né? Direitos, deveres e conquistas. E aí a gente pergunta, quem é essa mulher que está aqui? Porque essa mulher que está aqui, essas mulheres que estão aqui, são fruto de outras mulheres que tiveram lá no passado lutando. E aí eu estou hoje presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, sou a primeira presidente, é a primeira direção, tem mais 2 secretárias, da sociedade civil sem indicação de governo, não é? A gente faz uma eleição para participar do conselho e depois, na eleição, a gente tirou quem votou, né, por voto, quem seria a presidente e quem seriam as outras diretoras. Então, é também fruto de muita luta, porque para estar presidente aqui, hoje, representando 21 conselheiras titulares e suplentes, né, são 42, foi luta das que nos antecederam. Então, é um lugar de privilégio nosso, fruto de uma grande luta de todas as mulheres que passaram por aqui, que estiveram aqui no nosso planeta. Agora, de que mulheres estamos falando? De uma mulher invisível, de uma mulher que não aparece na história do Brasil, de uma mulher que parece que é recatada do lar, não é? Que é a figura que a gente tem da mulher, não é? Aquela obediente, serva, aquela dominada, que não tem espaço. E isso se reflete, a história do Brasil se reflete até nos dias de hoje, que você vai fazendo um paralelo muito rápido entre a nossa história ancestral da nossa colonização até o dia de hoje, você vê que a gente continua subrepresentada. Daí a Camille abordou uma das grandes lutas, que foi a luta pelo voto. Mas para chegar à luta pelo voto, né, as mulheres tiveram que lutar até para saber escrever, porque os primeiros, no Brasil colônia, quem dominavam eram os jesuítas, era a igreja, né? E aí a mulher não tinha direito a estudar, porque a escola era para os homens. No século XIX, né, em 1821, não é? Que, sim, mas aí na Constituição, a primeira Constituição, em 1824, não se falava em mulher. É interessante colocar isso, não se falava em mulher. Então, a gente só foi ter direito à educação após 1824, com a Constituição, mas já melhorada. A mulheres cabiam as 4 operações, e os homens eram geometria, trigonometria, na fração. E aí a gente entende hoje por que as mulheres estão nos direitos humanos e não estão nas ciências exatas. Muito poucas mulheres estão. A nossa luta hoje, inclusive, é para mulheres na ciência. A gente quer cientistas, nós temos esporadicamente uma outra, né? Mas é uma luta ainda que se trava para a ocupação. Por quê? A nossa educação foi uma educação do lar, uma educação centrada nos conhecimentos domésticos, nos afazeres domésticos, né, propriamente dito, mas também bordadeiras, tá? As profissões que mais eram ligadas à mulher. Então, a educação é um ponto importante que mostra exatamente o que somos hoje. Eu quero dizer para vocês, apesar dessa minha pelezinha aqui, eu, quando fiz o ginásio numa escola pública, ali a gente tinha uma aula de educação, de economia doméstica. Essa economia doméstica era para ensinar
A gente ia fazer pintura, costurar, fazer bordado. Imagina, década de 60, e eu passei por isso, essa geração passou por isso. Então, é muito recente, né? Então, eu também passei por isso, Helena. Tem esse rostinho aí? Olha, era aula de arte, no caso de bordado. Sim. Gente, eu sei bordar, pintar, costurar, marcar, fazer crochê, fazer tricô. E ainda tinha aula de horta. Né? Sim, eu também passei por isso. Escola pública. Escola pública. Passei por isso também. Escola pública, que era uma disputa, né, para a gente poder entrar, né? Então, a educação foi uma das maiores conquistas, porque a mulher, quando ela passa a ter educação, ela passa a ter conhecimento da sua realidade. Ela começa a ter consciência de que ela tem direitos. Daí a luta para não dar educação para a gente, né? Aí, quando vem a Constituição de 1891, é muito importante a gente falar isso, que aí começou já no final do século a luta pelo direito ao voto, né? Eu não sou cidadã. Por que só os homens podem votar? Não é? Por que as mulheres não podem votar? Porque na Constituição de 1824 não se falava em mulher, a não ser a princesa, as filhas, né, era a única citação referente a mulheres, não é, doutora? Em 1891 tem lá, tem direito são eleitores, artigo 70, cidadãos masculinos, maiores de 21 anos. As mulheres se movimentaram, tem direito ao voto, sou maior de 21. Mas você é cidadã. Daí também fica para nós mais uma liçãozinha que a gente vai aprendendo. Por isso que a gente fala bom dia a todas e todos, boa noite a todos, mas porque o gênero feminino existe. Quando você tem uma como é que a gente fala? Na linguagem portuguesa, você faz o plural e não faz o plural no gênero masculino, você omite o gênero feminino, não é isso? Então, a gente hoje, com a nossa consciência, a gente faz questão, né, de separar. E aí a médica que você falou foi em 1887, que foi a Rita Lobato, a primeira médica que se diplomou no Brasil, nessa. Então, tudo isso foi luta. Aí veio o voto. Com o voto, novas conquistas. Agora, não foi... Muitas vezes a gente pensa assim, poxa, essas mulheres, não é? De 1500 até final do século, até 1890, até 2000, até 1900, o que elas fizeram mesmo fora o direito à educação e fora o direito ao voto? Sempre houve resistência das mulheres. Sempre houve luta das mulheres, só que elas eram ignoradas. Para ter uma noção de ser ignorada, a própria independência do Brasil, em 1822, quem assinou foi a princesa Leopoldina. Onde está escrito isso? Onde está escrito isso? Dom Pedro estava lá em São Paulo, às margens do Rio Ipiranga, não é isso? Então, nós temos um processo de invisibilidade histórica muito grande, porque o papel da mulher é o papel do lar, é o papel privado. Cabia ao homem, e até mudar com as diversas legislações que tivemos, né? Até há pouco tempo, a doutora Camille falou, a gente ainda tinha que adotar o patronímico do homem, só com a lei do divórcio que mudou isso, não é isso? Então, era uma completa dominação. E o homem é o centro do poder. Ao homem cabe todo o compromisso, toda a responsabilidade com a família, todos os direitos, inclusive de violentar a sua mulher. Porque
A questão da violência sexual só foi reconhecida com a Lei Maria da Penha. A violência moral... Helena, me permite uma parte, Claro. para pegar um gancho aí na sua fala, né? Era tão isso sedimentado que um homem podia matar a sua mulher para defender a sua honra. Isso está na legislação. As ordenações filipinas, que eram da Idade Média, que foi adotada no Brasil. O homem tinha o direito de matar a mulher. E não só de matar, como de violentar. E tem mais, ele não era preso. Agora também tem um corte de classe muito interessante. Se o autor do crime fosse um homem menos privilegiado economicamente, aí ele se afastava, ia cumprir umas férias fora do país, né? Degradado, né? E depois voltava. Mas podia matar, era autorizado. Agora, como é que a gente sai? Aí você vem com o Código Civil, em 1916, né? E aí acaba no papel. Mas continuou todo esse clima, não é? Porque você não muda a sociedade. Até porque essa violência não é específica só do Brasil, não é? O homem é o centro do poder, ele manda, ele pode tudo. Agora, as mulheres estão fazendo esse enfrentamento, porque hoje as mulheres sabem que elas também podem, e aí você citou a presidente, que é um marco também muito importante para nós mulheres, um marco revolucionário, né? Onde a mulher também pode hoje ser presidente da República, porque antes não estava nos nossos planos, né? Então é preciso que a sociedade compreenda que para a gente chegar a essa aquisição de direitos foi necessário lutas intensas. Agora, essas lutas não podem parar. Nós agora já temos tudo, conforme a gente escuta muito falar, né? Agora vocês têm a Lei Maria da Penha, agora vocês podem prender o homem porque está matando, agora também o homem mata, mas você vai lá, você tem uma pena mais grave porque é feminicídio. Isso não quer dizer que a gente conquistou nada, não. Quer dizer que a gente está em processo de conquistas. E esse processo de conquista, se a gente esmorecer, se a gente não vigiar, a gente perde. Então, todas essas lutas intensas foram travadas para que a mulher tivesse um espaço, ela saísse do espaço privado para o espaço público. E ter direito a esse espaço público é revolucionário. Eu costumo dividir um pouco assim o século XX em 5 etapas. O direito ao voto, não é, que foi a conquista da cidadania, o grande ato revolucionário do Estatuto da Mulher Casada. Nossa, eu lembro quando eu estava na faculdade que eu estudei isso. Nossa Senhora, foi assim, a revolução da nossa cabeça também. Gente, Estatuto da Mulher Casada. Foi o fim da incapacidade. Você falou bem, Camila, eu só estou repetindo, né? E do consentimento para trabalhar, porque dependia da autorização do marido. Eu tenho colegas que falam, eu não pedi autorização, eu fiquei esperando, eu não fui trabalhar, porque eu não queria pedir autorização ao meu marido, porque é muita humilhação. Para quem é independente, né? Para quem tem a sua autonomia econômica e cultural, é muito complicado, né? Então, esse período, né, que foi em 1960, o Estatuto da Mulher Casada é revolucionário. Depois você vê o quê? A Constituição de 88, né? Que aí você falou, e falou muito bem, que foi a luta das mulheres constituintes, né? Para inserir direitos. Gente, essa Constituição, a gente chama de Constituição Cidadã, né? Foi ali que marcou a revolução da mulher, porque não estava nada ainda, a gente não tinha acesso a direitos.
A Constituição de 88, com as mulheres que... A bancada do lobby do Bactão, né? Nesse período, nós tivemos exatamente 26 mulheres deputadas. Olha que coisa! Não quer dizer que elas eram feministas, não, porque muitas entraram ali em função de outras situações, né, de força política, né? Mas elas também se sentiam oprimidas. Então, essa opressão patriarcal é o que domina ainda hoje a sociedade. E aí a gente está num espaço político, né, com a mulher, que agora mesmo, antes de começar aqui a live, eu tive que dar uma orientação para uma companheira que a pessoa lá, uma certa pessoa, foi na delegacia, era um caso explicitamente de violência doméstica, que era dano patrimonial, e o responsável lá pelo atendimento falou: não, você não está na Lei Maria da Penha. Aí eu dei aqui as informações onde ela tem que procurar. Então, porque entende que como ainda continua na cabeça, no subconsciente, né, que a violência só é quando deixa marcas no corpo. E as marcas da... Abrindo um parêntese aqui, doutora Helena, porque são 5 formas de violência contra a mulher estão ali elencadas na Lei Maria da Penha: a sexual, a física, a patrimonial, a moral. Então, cabe cabe a nós esclarecermos, porque não há interesse nenhum que os homens, né, cheguem lá, porque tem que ser delegacia especializada para esse tipo de atendimento. Porque a mulher já chega fragilizada, sofre uma violência, seja ela sexual, porque a mulher não pode ser obrigada a ter ato sexual com o marido. É estupro, é crime, todas nós sabemos disso. Cabe a esclarecermos isso para as mulheres, e os homens também ficarem preparados para isso, para um atendimento, quando chega uma mulher que já chega fragilizada sofrendo qualquer tipo de violência dessa. E o que a senhora citou agora, não foi um despreparo, posso dizer, machismo, talvez, e ela fica fragilizada, talvez até o medo de denunciar. Era só um parênteses, pelo que a senhora está falando aí, que a gente tem que esclarecer. Eu vou aproveitar só o gancho da Simone, porque, doutora Helena, a gente que trabalha, né, a gente que vivencia essas mulheres que sofrem violência, eu arrisco a dizer que a violência psicológica é a mais terrível, porque é a tortura. Violência psicológica é tortura. E essa é a que deixa mais marcas na mulher. É verdade. E para você ter uma noção, o Ligue 180, nesse período agora que nós estamos vivendo de pandemia, né, e de isolamento, né, agora até mais flexibilizado, houve um aumento de 30% nas ligações do 180 de violência psicológica. Ou seja, isso está caindo no imaginário, está caindo na consciência das pessoas, que essa violência existe, não é só a violência física, né? E essa violência, como você bem disse, Camila, ela deixa marcas, muitas vezes, irreparáveis. E essa violência também dentro da família, com os filhos, não é? Com crianças dentro de casa, não é? E, relações abusivas, né, que a gente vê muito dentro das próprias famílias, né? Então, tratar esse tema é a gente se empoderar de conhecimento, é a gente dominar a questão e fazer valer os nossos direitos. Porque a mulher cabe os deveres. Até hoje, você pode ver que lá atrás, quando nós conversamos, das primeiras profissões que a mulher podia participar era professora. Professora. A professora era legitimada. Eu lembro disso. Eu fui da escola normal também. Carmela Dutra. Era legitimado. Ser professora era o charme. Mulher professora. E ser enfermeira.
Então, são profissões que a gente diz profissões do cuidado, não é? E essas profissões do cuidado, elas são mal remuneradas, elas são sem garantia, sem respeito da própria sociedade. A gente está vendo isso na pandemia agora. Enquanto nos outros países os médicos, as médicas, as enfermeiras são carregadas no colo, idolatradas, aqui a gente vê o grande menosprezo que temos por esses profissionais, porque essa história ainda está muito dentro da gente. A gente precisa romper com essa cultura machista, a gente precisa romper com essa cultura escravocrata ainda que domina, e cada vez a gente tem mais ainda acirrado o racismo, que numa sentença judicial saiu agora, foi isso? Está em todos os Facebook, né? A juíza diz por ele ser negro. Então, a cor pleno da pele... século XXI. Pleno século XXI. Aí a gente fala de avanços. A mulher negra, a mulher preta, porque hoje eu já não sei mais como falo, eu falo para ela, uma hora é negra, outra hora é preta, não importa. As mulheres que são as mais exploradas, e essa profunda desigualdade que a gente tem na sociedade, ela também é marcada pela questão racial, essa questão de gênero, né? Que essa profunda desigualdade é nas mulheres, não somos... São as mulheres, e as mais pobres são as mulheres negras, que são as excluídas da sociedade. Não é? Então, esse o que nós temos. Nós temos avanços, não há que negar que temos avanços, mas ainda muito que lutar. A gente tem muito ainda que perseverar, temos muito ainda que se fortalecer. A gente costuma dizer, juntas somos mais fortes, né? E somos mesmo, não é? Você vê que juntas somos mais fortes, hoje está fazendo com que as mulheres se empoderem, fazendo com que as mulheres... A morte de Marielle, por exemplo, que você citou ainda há pouco, Simone, ela foi um marco na história da mulher negra, das mulheres brasileiras, não é? Eu considero assim apoteótico esse momento, com a tragédia dessa, pensar em nos calar, e não nos calamos, pelo contrário, a gente se fortaleceu mais, porque hoje a nossa consciência bate gritante. E esses movimentos que a gente vê internacionais, hoje eles repercutem muito do Brasil, não é? E vai fortalecendo toda a sociedade para enxergar que há racismo. Porque a gente só cura de uma doença quando a gente sabe que tem essa doença, não é? Tinha uma propaganda há muito tempo que falava assim, tipo assim, cura o racismo que está em você. Se vocês não lembram dessa propaganda, era mais ou menos isso. A gente tem todos esses estigmas porque a gente é fruto dessa sociedade, né? Que tem o homem como centro do poder, e que a mulher ainda está responsável pelos papéis mais primários, né? Vamos dizer, mais de família, ligado à família, papel ligado à família. Então, mexer nessas gavetinhas, né? O homem é o público, a mulher é o privado. Mexer nessas gavetinhas aí é fundamental para a gente avançar. E temos aí, você vê, essa questão da delegacia aí, você, Camille, deve ver toda hora isso aí, né? Como advogada, né? Eu não sei se você já viveu essa situação. Eu tinha um escritório do centro da cidade, e aí, às vezes, entrava um cidadão, né? Aí ele falava assim, mas a senhora é mulher. Você vê? Confundem os papéis. Não existe o papel da profissional, ali o papel é o gênero. Né? Então, é uma luta, a gente... por isso que eu achei muito especial esse momento de vocês, falando
dessa mulher do século XXI. Qual o papel que cabe a essa mulher do século XXI no momento que a gente está vivendo de racismo, de intolerância religiosa, de intolerância, de profundas desigualdades que estavam escondidas, ou fingia-se que não via, mas que está sendo aí exposta pela pandemia, não é? Hoje ninguém mais pode esquecer, vai negar que na comunidade falta água. Tem que lavar as mãos, mas você não tem água. A mulher tem que cuidar do filho, mas são 45% chefe de família. Mas como vai cuidar dos filhos se ela está desempregada? E não tem creche. Outro problema sério, não tem creche. Como é que ficam essas mulheres? Então, a mulher do século XXI ainda tem muitos desafios para vencer, até para ela poder ser protagonista da sua própria história, dela poder ocupar esse espaço público. E aí vem a eleição agora. É muito importante essa consciência do papel da mulher, que cada vez vai ficando mais forte da nossa sociedade. A mulher é fundamental para transformar a sociedade da qual ela é explorada. E essa opressão do capitalismo é apropriada. O capitalismo se apoia dessa opressão para poder manter os vários tipos de opressão que a gente vive na sociedade. Então, ainda temos muita luta pela frente, a luta só está começando. Ainda dizer que só está começando, né? Já começou, mas ainda temos muito que caminhar, né? Para poder a gente ter a nossa emancipação, porque a nossa luta é por emancipação social, política, econômica, não é? Uma emancipação que nos traga o poder de também estar na mesma, não vou falar a palavra competir, mas estar na mesma situação de igualdade com os homens, na profissão, rompendo todos esses fatores históricos aí, né, que nos afastam de outras profissões. Né? E hoje a gente está em tudo que é lugar, né? A advocacia é o que tem mais mulheres. Né? Deixa eu pegar um gancho aí, quando você fala que 45% dessas mulheres são chefes de família. São chefes de família em subempregos. Porque hoje, quando você fala do nosso não conformismo, é justamente esse. Porque essa questão de equidade a gente ainda não alcançou, né? E hoje, você dificilmente vê uma grande executiva. Existem, mas é esporádico. Você vai contratar como um grande executivo para um banco, para uma multinacional, a preferência é ser do sexo masculino. Eu me recordo que há alguns anos atrás eu fui convidada para fazer uma entrevista de emprego. Entrevista de emprego porque eles estavam precisando numa empresa que era uma empresa de certificação que prestava serviço para a Petrobras, e eles estavam precisando de advogado. E para embarcar, para fazer essa certificação das plataformas, e passei pelas etapas das entrevistas, título, currículo, entrevista em inglês. Não fui chamada. Aí uma amiga que havia me indicado para essa entrevista, o perfil que eles querem é de homem. Ah, é? Porque é para trabalhar embarcado. Eles preferem homem. Eu, apesar do meu currículo ter sido excelente, de ter passado em todas as etapas, o que não me fez ser escolhida foi porque eu era mulher. E mais uma situação, porque hoje eu passei por um processo de bariátrica. Além de eu ser mulher, eu era gorda. E aí, o obeso também tem a questão do peso no helicóptero. Foram os dois fatores que não fizeram com que eu fosse aprovada. Então, outro fator
Outro fator, desculpa, doutora Helena, outro fator também poderia ser a questão de maternidade. Um dia você viesse a ser mãe, teria que ficar afastado por meses de licença. Mas isso vem na questão do gênero, né? É um agravante para nós mulheres. Mas essa questão ainda da biologia ainda não foi ainda superada. Não foi ainda superada, né? Porque o biológico é que a mulher, não é, jovem, ela possa ser mãe, né? E aí ela também é rejeitada por isso. Mas aí a gente vê com isso aí as diversas interseccionalidades que a gente tem que falar de uma mulher. Uma mulher não é uma mulher. Uma mulher, ela é fruto de diversas interseccionalidades de gênero, de classe, de raça, de aspecto físico, porque se ela é gorda, tem a tal da gordofobia, não é? Se é lésbica, aí tem também. E aí, se a mulher é negra, então, é tudo isso, e é negra, coitada, ela é o resultado de todos os estigmas, de todas as interseccionalidades, mas e se ela ainda for com deficiência? São esse mundo, essa pluralidade de mulheres que a gente tem que discutir e atender também com as políticas públicas, que as políticas públicas são voltadas para isso. Então, ter mulher no poder, e quando a gente fala poder, não é só o poder executivo, foi o que vocês falaram. As empresas têm dificuldade de dar papéis de direção para a mulher, e quando ela é muito capaz mesmo, primeiro que a gente tem que estar sempre provando que é melhor, que é boa, nós temos que estar sempre provando. A gente do século XXI tem que dizer por que está ali. Eu tenho esse certificado, esse, fiz doutorado, mas eu tenho que provar toda hora para o outro, que é sempre um homem, que eu posso. Ninguém exige isso do homem, mas exige da mulher, não é? São desafios que a gente tem pela frente, que a juventude está enfrentando, e que a gente não tinha nem espaço. Agora, esses espaços também estão sendo disputados, porque a gente sabe que pode chegar lá. Não é? E daí, então, hoje, por exemplo, esse problema de questão da política, a gente tem que botar mais mulheres mesmo comprometidas com a luta, né? A gente não é feminista, a gente se torna feminista, né? Quando você começa a viver a mulher, assim, nossa senhora, eu sou tratada como coisa, não sou objeto, né? Então eu acordo para a vida, não, eu vou lutar pelos meus direitos. Você começa então a buscar seus espaços, né? É muita luta, né, amigas? Doutora Helena, uma pergunta aqui direcionada à senhora, não é? A Fauene Almeida, ela pergunta, doutora Helena, boa noite. Para a senhora, qual seria o caminho para o despertar da mulher para os seus direitos? E o que nós, que já despertamos, nós mulheres que já despertamos, podemos fazer para aquelas que ainda não despertaram? É a pergunta da Fauene Almeida para a doutora Helena. Bom, o caminho para despertar o direito é o conhecimento. O conhecimento é poder. Porque nós mesmas, vamos dizer, toda mulher não nasce feminista, eu acabei de falar. Não é? O que é feminista? Não é nenhum palavrão, né? Feminista é aquelas que lutam por seu direito, né? Não está ofendendo ninguém. Não é o contrário de machista, não é o contrário de machista. Então, você se empoderar e ter consciência que você é um ser humano. Foi na Convenção de Cidal, em 1970, que, aliás, nosso curso é sobre isso, viu? Nosso curso agora, dia 14, dia 19, dia 17. Vê aí, 17, né? Acho que é 19 e 27, não são 2 dias? 20, são 2 dias. É uma semana que vem, 14, 15, 16, 17. Bom, são 2 quartas-feiras, 2 quintas-feiras, né? Esse nosso curso que estamos fazendo, a doutora Leila Linhares, que nos representou, inclusive,
na conferência, né, de Beijing, né, lá na China, ela, inclusive, faz parte, né, das mulheres, né, que estão ali para ver, que participa desse compromisso que o Brasil tem, né, internacional, de poder atender às recomendações de CIDAW. Foi ali que a mulher foi declarada como detectora de direitos humanos. Porque a gente ainda era objeto, gente. Foi preciso ter uma convenção para dizer que nós temos direitos. Então, como é que a gente pode... Me perguntou, qual é o caminho? É ler, estudar, porque a gente não nasce assim. Sabe por que a gente não nasce assim? Eu não nasci assim, eu faço uma luta interna toda hora, até hoje. Eu tenho autocuidado com o meu pensamento, com as minhas ações. E se a gente bobear, a gente vai repetir. Porque é fácil, você recebeu todo esse conteúdo na sua vida toda. E quando você não recebe na sua família, eu não recebi na minha família, mas você está numa sociedade que te impõe isso, que você faz uma coisa, a pessoa te critica. Então, para você poder ajustar, aí você começa a se descobrir de verdade quando você estuda, quando você lê, quando você participa de atividades como essa, é que você vai ver que você pode, que você merece e que você tem direitos. E aí, o que fazer para as outras? Trazer para a roda. Vamos fazer uma roda de conversa? Vamos discutir. Você está pensando, amiga, você que é jovem, que você nasceu, que todas as mulheres que estavam ali antes paravam no bar, sozinha, bebia o chopp e fumava o seu cigarro e ninguém mexe. Você pensa que sempre foi assim? Eu não sou desse tempo, não. Você falou, Camila, de mulher divorciada. Até hoje ainda é isso. Até hoje. Você não pensa que acabou, não. A gente costuma até mexer. Meu Deus, eu tenho que ter um homem para chamar de meu, nem que seja fictício. Eu sou divorciada. Eu sofri isso em pleno século XXI. Eu me divorciei, hoje eu estou no meu segundo casamento, e eu ouvi há pouco tempo do meu marido dizendo que alguns amigos falavam assim, mas você está namorando? Ela é divorciada. Ou seja, eu não tinha o direito de namorar, né? A gente já teria logo que partir para morar junto, porque eu era divorciada. Não pode ficar noiva. Não, mas os colegas dele falavam, mas você está namorando? Mas ela é divorciada, essa mulher já foi casada. E isso eu estou falando, eu estou com meu segundo marido há 10 anos. Isso a gente está falando lá de 2009, 2010, né? Mas é recente, né? É recente. É outra que... E questão também, se você não tem... Se você também não tem filhos, não quer ter filhos, ou é uma opção da mulher, mas vai ficar para titia. É pior ainda, né? São questões que a gente sofre. Quer dizer, casada pela segunda vez, vou ficar para titia, porque eu não tenho filhos. Não, e é o seguinte, se você não tem filhos, a sociedade te critica, porque parece que a mulher tem que, como era antes, né? Tem que casar e ter filhos. Mas se você não quiser, eu tenho um filho, meu filho caçula, de 41 anos, ele não quer ter filhos. Meu mais velho tem, mas eu não quero ter filhos. Eu não quero ter responsabilidade com criança, eu não quero. Isso é dele. Aí, tanto é que às vezes tem namorada, né? Não aceita. Entendeu? Gente, eu tenho 5 afilhados. Amo meus afilhados. Me completam. É uma opção minha. Mas isso é... Também acho, Helena, que a gente tem que entender que isso não pode ser só uma imposição da mulher, porque aí a gente está cometendo o mesmo erro que o homem sempre cometeu conosco, né? Uma situação em que eu e meu marido sentamos e conversamos. E aí nós chegamos a um consenso, é uma decisão
nossa, porque eu acho que o muito importante é a gente, porque eu acho que um grande erro que às vezes no movimento feminista a gente comete é querer fazer igual o que fizeram conosco. Não é esse o nosso objetivo. Não é. Até o nosso objetivo é a equidade. Sim, a luta por direitos iguais, não é? Então, essa questão, então, o que fazer? Primeiro, você tomar conhecimento mesmo que você tem direitos, você é um ser humano que tem direitos, e lutar por esses direitos. Porque a pressão da sociedade sempre vai ser contra nós, porque romper essa dominação histórica, cultural, é muito difícil. Ainda temos uns 100 anos aí pela frente, 80 anos aí, não sei, né, pela frente, para a gente poder estar numa sociedade de mais respeito às mulheres, não é? Porque a gente não é só um corpo nem uma bunda, né? A gente é um ser com potencial, né? Com direitos, não só deveres, mas não podemos desistir, não podemos desistir dessa luta. Porque Helena, as outras não desistiram. Eu verifiquei aqui a data, 19 e 26. Ah, tá, 19 e 26. É quinta, né? Então, essas duas primeiras... Quarta-feira. São as duas próximas quartas-feiras. Quarta-feira. Essa live, esse encontro é com a doutora Leila Linhares. São 2 encontros, né, nas 2 semanas. Depois, a doutora Adriana Mello vai falar das inovações da Lei Maria da Penha. Maravilhoso. Ainda bem que a gente vai gravar, né? Que bom, que bom. Isso é importante para a divulgação também. Eu quero dar uma boa noite aqui às pessoas que fizeram comentários. O Carlos Barreto, que entrou e deu uma boa noite para a gente. O DJ Cacau também, inclusive, ele comentou como homem. Ele disse que já trabalhou embarcado e a questão da obesidade é uma preocupação nas plataformas mesmo. O caso que a doutora Camille estava comentando, ele aqui confirmou, ele já passou por essa situação também. A Rosana Oliveira deu uma boa noite e que Deus abençoe a todas nós. O Marcos Paulo também está pedindo um abraço, está aqui nosso abraço para ele. A Rose também fez um comentário aqui e está falando a live está boa, bateu palminha para a gente. E mais quem aqui? Se eu esqueci, mas se eu passo. Rosana Oliveira também. E o André Trindade também. Temos participação de homens aqui que têm a mente aberta, estão nos dando apoio. Isso é importante, né? É bom demais. Sabe por quê? A gente tem um processo histórico do movimento feminista, do qual a minha entidade não compactua, né, na década de 60, 70, né, é que as mulheres faziam o clube da Luluzinha, o homem não podia entrar, era criminalizado. Mas a gente sempre entendeu que o homem faz parte dessa luta, porque a luta não é só das mulheres, a luta é por uma sociedade melhor, mais justa e mais igualitária. É essa a nossa luta. Não é? Então, para ter justiça... Oi, minha amiga. Para ter justiça, precisamos ter, como diz você, equidade. Sim, mas então, homens e mulheres, os homens precisam participar mesmo. Eu adoro quando eu vejo um homem estar falando, meu Deus, que beleza. Afinal aqui... Desculpa, peraí só um minutinho. Porque até no artigo 5º da nossa Constituição, ele fala, todos são iguais perante a lei. O inciso 1º desse artigo, do artigo 5º, fala que homens e mulheres têm direitos e deveres. Todos, homens e mulheres. Então, quer dizer, a gente tem que lutar, pois já está ali, já é lei, desde a Constituição de 1988. Todos nós somos iguais. Por que essa questão de desigualdade, né? Mas o que eu queria pontuar com a Helena, quando ela fala que existia esse clube da Luluzinha, né, que o homem não podia participar, isso foi muito importante.
Hoje a gente entende que não pode ser assim, mas isso historicamente foi muito importante. Tanto é que em 1910, se não me engano, foi criado o primeiro partido onde só mulheres poderiam entrar, que foi o Partido Republicano da Mulher ou Feminista, não é? Eu não me recordo o nome. Mas ele é importante porque em 1932 a gente conquistar esse direito ao voto. Então, foi importante chocar a sociedade. Mas eu acho, viu, Camille, que são coisas diferentes. Ali, os homens não estavam querendo nem... Até porque eles não confiavam que aquela luta era importante, eles não participavam, não, porque nunca quiseram participar. Não acredito que tenha tido alguma legislação interior, né, vamos dizer assim, né, uma norma interior, que obrigasse que tinha que ser só mulheres. Né? O Partido da Mulher, ele vem em contraponto aos homens. Ali estava em luta. Ali estava em luta. Mas hoje, por exemplo, tem o Partido da Mulher Brasileira que nós entendemos que o nome é um equívoco. Não existe. Aí você segrega. E quando você segrega, você não avança. A gente precisa de todo mundo. É contra o nome mesmo, porque mesmo na participação são homens e mulheres. Mas você botar Partido da Mulher, sabe? Você está estigmatizando mais a mulher ainda. Né? A gente vai ficar em guetos. Nós não temos que ficar em guetos. Nós temos que dividir, compartilhar, participar, fazer parte da luta, né? Debatendo. Né? Afinal de contas, nós somos mulheres que estudamos, né? Mulheres que sabemos o que queremos. E uma das coisas que a gente quer é ter, de verdade, de direito, não só de fato, mas de direito, né? A nossa equidade, né? Bom, nós já ultrapassamos 1 hora de live. O papo tá maravilhoso. Nós estamos recebendo aqui, estamos parabenizando pela conversa, porque está sendo uma conversa que está fluindo muito bem. Duas pessoas inteligentes aqui. E Sim. vamos ter. Então, nós temos que finalizar, porque já temos 1 hora e 10 minutos de live. Infelizmente tem que finalizar, não é? O papo está muito bom. Agradeço muito a doutora Camille Cruz pela participação, a doutora Helena Piragibe. Vamos depois, né, posteriormente, marcar uma nova data para a gente conversar mais um pouco. E com essas lives, com vídeos, a gente começa a mostrar às mulheres os direitos que elas têm, os deveres também, as conquistas ao longo do tempo. Os homens que participaram aqui, que comentaram, isso é importante. Teve um casal também aqui, se eu não me engano, o senhor Carlos Barreto estava com a esposa assistindo, nos prestigiando. Depois vai ficar gravado, vão poder assistir, eu vou colocar na minha página e também no YouTube. No Facebook, né? Isso, está no Facebook. E a gente vamos divulgar, porque pelo horário muitas pessoas não puderam assistir, mas vai ficar gravado, vamos divulgar. E depois a gente marca também uma nova live para podermos fazer a divulgação, que é tão importante para as mulheres. Alguns temas a gente não pôde abordar aqui, mas eu agradeço a doutora Helena, a doutora Camille pela participação, a todos que participaram, a dona Maria Auxiliadora está dando uma boa noite aqui também, a Josilene, a Fauene, o DJ Cacau também, a Rose, o Marcos e várias outras pessoas que, graças a Deus, mais de 30 pessoas assistiram a todas nós aqui. Doutora Camille, suas considerações finais, por favor. Depois a doutora Helena Piragibe. Então, eu acho que muito importante nessas considerações finais é a gente fazer um marco de como é importante que a gente continue nessa busca por fazer valer os nossos direitos. Porque muitas vezes os direitos foram conquistados, mas eles estão ali na teoria, no papel. E para que a gente faça com que isso na prática realmente aconteça, nós precisamos estar unidas, nós precisamos dar as mãos, procurar as associações, agremiações, para que a gente... Porque muitas vezes uma não consegue, né? Mas
todas juntas, fica muito mais fácil. Então, que a gente continue nessa luta constante de que os nossos direitos sejam aceitos, que eles não estejam ali só para enfeitar uma Constituição, para que ela seja chamada uma Constituição cidadã, porque temos que dar, agradecer a gratidão nossa à nossa Constituição de 88, porque é uma das melhores constituições do mundo. Então, precisamos fazer valer a nossa Constituição. Precisamos fazer valer os direitos que ali estão, né, elencados. Mas ainda há um grande caminho nessa luta, né? Porque quantas vezes, enquanto advogada, a gente que milita na área, a gente percebe que a mulher que vai procurar o seu direito, e isso falando em relação à violência à mulher, ela é mal atendida na própria delegacia. Quantas vezes a escuta, e isso que é uma das mudanças que a Lei Maria da Penha sofreu, que ela seja preferencialmente escutada, né? Atendida por policiais do sexo feminino. E quantas das vezes ela sofre preconceito por policiais do sexo feminino, que não acreditam. Mas você tem como provar? Ela não sabe nem como ela vai provar, gente. Ela está sofrendo a violência em casa. Então, muito importante que a gente se preocupe em fazer uma cartilha para que essa pessoa chegue à delegacia preparada, com os prints do telefone, com as gravações das conversas, para que o processo fique um pouco mais fácil. Acabei entrando assim nessa parte da violência da mulher, porque foi uma situação que Simone falou, né, da gente falar do avanço da Lei Maria da Penha, mas que eu acho que pode ser um gancho para uma próxima live, que a gente fale especificamente nesse tema, né? Mas a minha consideração final é, mulheres, ninguém solta a mão de ninguém e vamos à luta. Bem, Simone Camille, só deixar aqui o seguinte recado também. A gente é esperta pra caramba. A gente não falou da Lei Maria da Penha de propósito. Só para provocar. Já deixamos para a próxima. A gente e a gente já vai estar com todo aquele curso na cabeça, minha filha, totalmente empoderada, vamos arrasar. Vai ser assim, uma coisa bem quente, né? Bom, então eu quero agradecer muito aí a Simone, a Camille, a Ana, né? Por ter me convidado e por ter tido essa paciência, essa generosidade, né, da gente estar juntas. Eu acho que foi um bate-papo assim, muito informal, sem nenhuma uma metodologia rígida, né? Mas que a coisa aconteceu, não é? E a gente mesmo discutindo aqui entre nós, a gente foi discutindo várias situações, né? Que leva justamente a enriquecer, né, esse título aí que vocês colocaram aqui, nesses avanços, retrocessos, né, conquistas, tal, mulher do século XX. Essa é a mulher do século XXI. Estamos nós aqui, ocupando os espaços de poder, né, ocupando os espaços que não estão sendo dados para nós, oferecidos, na verdade, e conquistados por nós em lives, né? Porque está estourando live, está bombando lives, né? Então, nós mulheres estamos lá nas lives com nossos rostos lindos, muitos marcados pelo tempo, outros não tanto e outros menos ainda, mas que traz para nós assim, um conteúdo de luta e um conteúdo de histórias muito importantes. Eu acho que o que fica marcado assim, na minha concepção de militante, né, de ativista, é que sem luta a gente não avança. A gente lutar, que nossos direitos são frutos de lutas, e para manter esses direitos precisamos estar vigilantes, precisamos estar atentos e não esmorecer nunca, não desistir, não é? Porque a mulher pode ser o que ela quiser.
E aí a mulher também fazia essa transformação na cultura, né, do machismo e da própria misoginia, do qual nós todas temos um pouco da história disso, né, dentro de nós, porque a gente é fruto dessa sociedade. Então, cada uma de nós sai com o dever de continuar contribuindo para a gente romper com esse ciclo histórico que estamos vivendo, né, e se empoderar, se emancipar. Muito obrigada, viu? Obrigada, doutora Camille, obrigada, doutora Helena. E fica aí o convite para a próxima live nossa sobre a Lei Maria da Penha. Até o DJ Cacau disse que essa lei é importante e tem que ser divulgada e praticada. Então, fica aí o convite para a nossa próxima live, nós três. Esqueci de mandar. E vamos divulgar essa lei que é importante. Não, esqueci de mandar um abraço para todo mundo que está ouvindo. A gente não pode deixar de dar o nosso abraço, nosso carinho para todo mundo que nos ouviu. Muito obrigada. Obrigada, doutora Helena. Obrigada, doutora Camille. Obrigada a todos que nos acompanharam nessa 1h17 que nós estamos aqui. E até o próximo bate-papo nosso. Obrigada a todos.